Agora vamos começar para o principal, né? Que é a nossa palestra. Eu vou convidar aqui o nosso palestrante, né? E os nossos convidados. Então, vamos convidar a Gabriela Giacomini, que é superintendente técnica da Associação de Criadores do Montana. Gabriela, daqui a pouquinho aparece aí. Oi, Gabriela, boa noite. Olá, Adriana, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos chamar também o José Pavaneto, que é proprietário da JP Agronegócios, e ele é presidente da... Boa noite, tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite. Boa noite. Acredito que a Adriana teve um problema de conexão lá, mas a gente segue aqui. Outra pessoa que a gente vai ter presente na nossa live de hoje é o Celso Fernando Veiga, que é médico veterinário, atuante na região da Bahia aí também, para complementar a sua experiência com o Montana e comentar sobre o que a Gabriela vai ter para nos apresentar. Muito obrigado, boa noite, gente. Obrigado por estarem presentes. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Boa noite. Gabriela, então, o tempo é todo seu, fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Ao término da sua apresentação, a gente volta e inicia a discussão, então fique à vontade, tá bom? Tá ótimo, Tiago, obrigada. Obrigada, Adriana. Obrigada, Neto. Obrigada, Celso. Também tem uma convidada aqui, uma intrometida aqui. Quem tem gato sabe que é difícil de prender, mas ela vai ficar boazinha, prometo. O da Adriana já passeia direto aí pela live, já o pessoal já está acostumado. Não tem jeito de escapar. Como que eu faço para... Você põe Eu já vou adicionar aqui a sua apresentação, fique à vontade, tá? Boa, obrigada. Então, de novo, agradecer a todos pela audiência, pelo convite. Prazer enorme estar aqui, né? Já reservei lá o Hotel Termas para participar da SBMA. Difícil vai ser querer saber de melhoramento genético com essa história de praia, de piscina de água térmica. Não garanto a minha presença no SBMA. No Hotel Termas, com certeza, estarei, né? Mas essa palestra, ela vai servir tanto para quem não conhece o Montana, para passar a conhecer, né? Que é um gado super interessante da gente saber sobre ele. E para quem já conhece, então, vou trazer algumas atualizações também, né? O Montana, eu até coloquei aqui raça entre parênteses, porque, na verdade, o Montana não é uma raça, né? Ele é um composto, e de composição aberta. Né? Para o Montana se tornar raça, a gente teria que fixar a composição racial. E aí o Montana passaria a ser só mais uma raça, igual já tem tantas, né? Sendo um composto, a gente consegue se manter sempre atualizado, sempre renovado, né? A partir dessa composição aberta, apareceu uma raça lá nova que a gente não testou, vamos trazer ela para o Montana e testar. Apareceu um touro que está se destacando, que está indo bem de uma determinada raça, vamos trazer esse animal também para o Montana. Então, com isso, a gente está sempre se atualizando, a gente está sempre aumentando a variabilidade genética, sempre trazendo coisas novas, né? E nunca esbarrando no problema da endogamia ou da consanguinidade, né? Esse ano a gente está completando 30 anos de associação do Montana, né? A empresa Montana foi formada em 1993 e a primeira safra nasceu em 94. Então, nós estamos aí já nesse início de comemoração desses 30 anos. A gente começou no modelo de franquia, que era bastante complicado, bastante burocrático, né? Em 2019, a gente encerrou essa franquia e fundamos a Associação Internacional dos Criadores de Montana em 2020. Né? A fundação da associação ela trouxe muito mais flexibilidade para o nosso trabalho, né? E a gente trouxe novas opções. Então, além de trabalhar com o
os criadores que a gente já trabalhava, que visam a produção de touros com SEIP, matrizes com SEIP, né? A gente também abriu a associação para criadores comerciais, né? Que é o pessoal que produz gado de corte, mas que deseja conhecer o valor genético do seu rebanho, enfim, que deseja fazer acasalamento, tomar decisões melhores de descarte, decisões melhores com o rebanho, isso a preços bem competitivos, né? Então, a gente ter aberto o modelo de associação, a gente conseguiu agregar esses criadores comerciais junto com os criadores de seleção e todo mundo acho que saiu ganhando com esse modelo, né? Como a gente está num evento da Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal, acho que eu tenho que falar das ferramentas do melhoramento que estão por trás do Montana, né? Prometo que não vai ser muito chato, nem vou tentar passar rápido, né? Mas o Montana, ele usa e abusa da heterose, né? Que é o vigor híbrido. O melhor exemplo de heterose é quando a gente cruza a vaca Nelore com um animal britânico, por exemplo, o Aberdeen Angus, que é um cruzamento F1 que está bastante na moda hoje em dia, né? Nesse animal, a heterose é 100%, né? Ela traz o vigor para os filhos, só que a heterose não passa de geração para geração, né? Então, você fez ali, e o que você vai usar nessa vaca F1? Matar? Continuar usando? O que você vai fazer com ela? A heterose não passa para frente, né? Até com essa moda do gado F1, o pessoal tem usado brangos nessa vaca F1, que nada contra o brangos, não é isso que eu vou dizer, mas é uma heterose, é um cruzamento burro em termos de heterose, porque você está cruzando animais muito parecidos entre si. Então, na verdade, você não está gerando heterose com o cruzamento. Você poderia, por exemplo, usar Montana, né? E como cada animal Montana é diferente em sua composição racial, a gente consegue manter essa heterose circulando ao longo das gerações, né? No Montana, a gente consegue reter uma heterose aí que varia de 70% a 88% entre as gerações. Então, o uso da heterose no Montana é bastante interessante, né? Uma outra ferramenta que a gente usou para fazer o Montana e continua usando é a complementaridade entre raças, né? Que a gente usa o que cada raça tem de melhor, né? Usando ainda como exemplo a F1 britânica, né? O que a gente faz nesse cruzamento? A gente usa a rusticidade do Nelore, né? Com a precocidade, qualidade de carne do Aberdeen Angus. Então, combinado, a gente consegue trazer num único animal essas duas características. Do Montana, a gente eleva isso a 10ª potência, porque a gente usa muitas raças, então a gente consegue agregar qualidade de uma série de raças diferentes, né? E o Montana também a gente se vale da avaliação genética propriamente dita, né? Os animais Montana, eles têm avaliação genética calculada pelos geneticistas da USP Pirassununga, né? Que geram as nossas DEPs, desde o primeiro dia. Então, lá em 1993, quando a gente começou a pensar nos cruzamentos, a gente já começou a fazer a avaliação genética desse gado, né? E mais recentemente a gente tem o apoio da genômica, que trouxe muito mais acurácia, muito mais certeza, né? Mas o nosso banco de dados, a gente acredita que ele seja o maior banco de dados do mundo para animais compostos e cruzados, porque são centenas de milhares de informações, né? E o que traz bastante confiança no que a gente está entregando para os nossos clientes e para os criadores. E como que a gente controla, né, a composição racial do Montana? Existe um sistema que foi desenvolvido pelos geneticistas da USP e o grupo de trabalho deles, né, que chama NABC, que é N de Nelore ou Zebu, A das raças adaptadas, B das raças britânicas e C das raças continentais, né? Para entender o NABC, a gente sabe que ele sempre soma 16, né? Então, o animal Nelore, por exemplo, todas as fichas dele estão no N, de Zebu, né? Então, eles seriam o 16N, 0A, 0B, 0C. Um animal Aberdeen Angus, por exemplo, ele tem todas as fichas dele no B. Então, ele seria 0 Zebu, 0 adaptado, 16 britânico e 0 continental.
Quando você cruza esses dois animais, o pai manda metade, a mãe manda metade, né? Ele vai ficar 50% zebu e 50% britânico, 80, 80, certo? Quando a gente, por exemplo, faz um tricross, né? Vamos colocar uma raça adaptada nessa fêmea F1, por exemplo, o Bonsmar, eu usei esse exemplo. Todas as fichas do Bonsmara estão no A das raças adaptadas, né? Considerando o Bonsmara uma raça pura, né? Que não é, mas vamos considerar pura adaptada. Ele seria, então, 0,16 no A, 0,0. Quando você faz o tricross, né? Esse animal passa a ser 25% zebu, 50% adaptado, 25% britânico e 0 continental, né? Eu coloquei um touro montano aqui na tela, que é o jangadeiro, que é um touro. Eu coloquei esse touro porque justamente foi o touro que foi usado para iniciar o montano aí na Federal de Goiás, né? É o touro jangadeiro, é um touro que está no sumário. Ele é um touro composto, filho de vaca composta e pai composto, né? Então ele tem uma composição racial bem mais complexa do que o tricross, né? São várias raças envolvidas. Mas no NABC a gente tem que ele é 25% zebu, ele é quase 50% adaptado, né? Ele é menos que 25% britânico e 12% continental, né? Então ele tem uma composição racial bem mais complexa, né? E com isso a gente consegue fazer com que gere heterose com qualquer tipo de vaca que ele vá trabalhar, né? Para que a gente faz o cruzamento? Né? Por que a gente usa cruzamento hoje em dia? Eu acho que, exceto pelo pessoal que vende touro de raça pura, o pessoal cabanheiro, né? Mas quem tem gado de corte, eu não consigo ver por que não cruzar, né? Quando a gente faz o cruzamento, imediatamente a gente tem heterose, que antigamente o pessoal falava que é o almoço grátis da pecuária, né? A gente tem que aproveitar a heterose, a gente tem que se valer dela. Você vai em confinamentos ao redor do mundo, a gente só vê gado colorido, porque eles usam a heterose para fazer carne, né? Quando a gente cruza, a gente tem bezerros mais pesados, né? Aqui no nosso banco de dados, a gente tem aí que os bezerros montanas são quase 30% mais pesados que um bezerro zebu comum, né? Então, isso tem valor, né? Novilhos mais pesados, são animais que chegam mais cedo no frigorífico, né? E mais pesados, né? Carne de qualidade, quando você parte para o cruzamento, você sai da carne commodity e começa a trabalhar com uma carne que tem valor agregado, né? Hoje em dia a China só está pedindo idade, mas lá eles estão acostumados a comer morcego, pangolim, escorpião. Uma hora eles vão perceber que eles podem mastigar menos para comer carne, né? E aí o jogo vai virar para o lado do cruzamento. Com certeza, né? Quem prova uma carne melhor, é muito difícil voltar atrás. Depois que você experimenta que é bom, é bastante difícil você voltar para o que era antes, né? Carcaças bem terminadas, né? No caso do Montana, por exemplo, a gente faz ultrassom de carcaça, então a gente seleciona para isso, para área de olho de lombo, para cobertura de gordura e para marmoreio também, né? Apesar da gente ainda não ser pago por isso, mas a gente vê um movimento já do mercado consumidor querendo essa carne, né? A gente, estando no supermercado, eu mesma já observei conversas de clientes de supermercado olhando lá o bifinho, procurando o marmoreio para escolher a carne para o churrasco do final de semana, né? Quando você cruza, as fêmeas são mais precoces e mais férteis, né? Quanto que vale uma fêmea que emprenha um ano mais cedo? Você imagina você ter uma novilha que vai parir pela primeira vez aos 3 anos, às vezes aos 4 anos, né? Até lá ela está de férias na tua fazenda, né? Com aluguel de pasto caro, peão caro, arame caro, adubo caro, sal caro. Você está mantendo essa fêmea lá atrasada, né? E aí, quando você tem uma fêmea que ela vai parir pela primeira vez aos 2 anos, né? Ela emprenhou com 1, vai parir com quase 2, né? Com 2 anos ela já está prenha de novo, né? Então, isso tem bastante valor na pecuária, né? Então, basicamente, quando a gente faz o cruzamento, a gente busca aumentar a produtividade e, evidentemente, dinheiro.
né? A gente vê o cruzamento na indústria de suínos e a gente vê na indústria de aves como eles são eficientes, né? Como eles encurtaram os ciclos, né? Esse porquinho, esse pintinho, eles são cruzados. Qual que é a composição? Não sei, é patenteado, né? A gente não fica nem sabendo, mas esses animais não têm raça pura, né? Nessas grandes indústrias de suíno e de aves, não tem raça. A gente são tudo baseado em animais cruzados, né? Aí, de novo, né? Por que não cruzar? Não sei. Exceto quem for plantador de cupim na fazenda, né? E trabalha com gado em campo de futebol. Aí, realmente, não dá para ir para o cruzamento, porque a única que vai sobreviver, que aguenta desaforo, assim, paulada, é a vaca Nelore, coitada. Que até comendo pedra, eu acho que ela sobrevive. Fora isso, acho que a gente tem que partir para o cruzamento, sim, né? E outra coisa a respeito do cruzamento que a gente tem sempre que levar em conta é se o cruzamento serve para você, né? Porque às vezes tem moda, tem alguns fatores, né? E que tem animais que simplesmente não são adequados nem para o nosso ambiente, para onde está a nossa fazenda, né? A gente tem que ver isso. E qual que é o mercado consumidor, né? Se tem mercado para esse gado que você quer produzir, né? Por exemplo, o Highlander, nada contra o Highlander, nem o Belgian Blue, nem o Ancole, não é isso, mas eu duvido que tenha algum animal Highlander no Brasil. Não sei se sobrevive, né? Porque lá na Escócia acredito que ele vá muito bem. Aqui no Brasil, bem mais complicado para eles, né? O Ancole também, para produtor de guampa, de tereré, mais fácil, mas, né? Para nossa pecuária, mais complicado. E o Belgian Blue também nada contra, mas é uma carcaça mais sem gordura, né? E a nossa indústria ela sinaliza para mais gordura, né? Então, antes de fazer o cruzamento, de seguir a moda, a gente tem sempre que também analisar o nosso ambiente, né? Por que o Montana, né? Por que o Montana dá certo? Por que o Montana prosperou no Brasil? O Montana é brasileiro, né? Muita gente se confunde, acha que o Montana é americano, mas a ideia é americana. O Montana mesmo, ele é 100% brasileiro, né? O Montana sempre foi e é objetivo no seu foco, né? A gente busca o objetivo, que é produzir cada vez mais em menos tempo, né? E a gente não se rende a modismos, a gente trabalha firme nessa meta há 30 anos, né? A gente vem trilhando esse caminho sem resvalar para o lado das modas, né? Que toda hora aparece uma novidade, né? E a gente analisa muito bem antes de entrar em qualquer coisa, porque tem bastante cilada no nosso meio, né? A gente sabe disso. Né? O Montana é geneticamente selecionado, né? Como eu já falei, avaliação genética desde o dia zero. Para ser Montana, tem que ser geneticamente avaliado, não existe Montana que não tenha avaliação genética, né? Baixo peso ao nascer, a gente sempre busca isso no Montana, é um dos nossos objetivos de seleção, né? Como eu falei, o bezerro é sempre metade do pai e metade da mãe, né? A vaca onde um touro Montana vai trabalhar, não sei quem é, não sei qual que é a DEP dela, né? O que ela teria de DEP de peso ao nascer. Então, se eu entrego um bezerro Montana, um touro Montana que produz um bezerro que nasce pequeno, para nós é o ideal, porque eu nunca vou ter um cara que vai me ligar bravo porque passou a noite em claro, puxando o bezerro para fora da vaca, a vaca morre, o bezerro morre. A gente não quer isso, né? A gente quer o bezerro que nasce pequeno, e quando o criador me liga para reclamar que o bezerro nasceu pequeno demais, aí que eu gosto mesmo, porque sinal que deu certo. Esse bezerro ele tem que nascer pequeno, né? Na desmama ele vai chegar lá, ele vai estar igual aos outros, né? Mas ele tem que nascer pequeno. Você imagina uma fêmea super precoce parindo um bezerro grandão, você mata ela, né? E essa vaca, ela bota esse bezerro para fora, logo ela se recupera, daqui a um mês ela está prenha de novo, acabou, passa para frente. E o bezerro ele vai se desenvolver fora da barriga da vaca. É isso que a gente quer. E o Montana, por fim, ele tem o SAPE, que é um certificado do Ministério da Agricultura, que atesta que só podemos comercializar animais que estão entre os top 20% a 30%
a 40%, perdão, da avaliação genética, né? No caso do Montana, a gente só pode comercializar os melhores 27,75% da safra, né? Então, por exemplo, aqui, a cada 5 mil machos nascidos, né, 3.600 vão para o corte, né? Então, os produtores de touros Montana, eles são também grandes produtores de gado de corte, né? Então, por isso que a gente está sempre acompanhando quais são os resultados, como que está indo, né? E a gente só consegue vender os melhores 27,75%. O resto a gente nem olha, né? Vai direto para enfim, para a parte de confinamento, terminação e posterior abate, né? Tá aí o exemplo de um seipe, né? Esse seipe é de um animal dessa safra agora, da safra 21, é um touro que acabou de ser marcado, lá da Qualidade de Campo Grande. Você vê que no seipe a gente mostra bastante a parte genética e muito pouquinho do pedigree, né? O Ministério não nos exige que a gente coloque o pedigree no seipe, porque não é um registro de pedigree, é um registro de produção. Então, a avaliação desse touro, por exemplo, ele é um top 0,1% da avaliação genética, né? E ele tem uma DEP de peso ao nascer também bem pequena, 0,2. E o seipe, provavelmente, acho que é o único lugar que a gente vai mostrar a composição racial do animal, porque é confuso, é difícil de ver, é difícil de entender, né? Então, no seipe a gente coloca a composição, né? Por exemplo, esse touro ele tem Nelore, Belmont Red, Bonsmara, Aberdeen Angus, Saldevon, Limousin, Cimental, e outros que eu não enxergo, já está muito pequenininho aqui na tela para mim, mas uma série de raças que compõem esse animal, né? E o pedigree dele está em segundo plano. Obrigada por ter aumentado, Thiago, mas mesmo assim a véia já... Não vou colocar meu óculos, não vou passar essa vergonha, deixa assim. O pessoal que está assistindo com certeza vai conseguir enxergar. Tá aí o bicho, é o de trás, o quartudo da Qualidade, né? Esse da frente também é um touro que também é top 1% da avaliação genética, mas o quartudo é esse que está atrás, que é um tourinho, né? Montana de 18, 19 meses de idade com seus 600 quilos. Então, é isso que a gente quer, né? É esse tipo de animal que a gente vem buscando, que a gente quer que o nosso cliente produza na fazenda dele. Né? Falando de pedigree, né? O pedigree, além de ser um atestado de beleza, né? Na parte do melhoramento, ele importa, para nós do Montana, ele importa muito pouco, né? Se o pedigree fosse tão importante assim, esse cidadão aí seria o reprodutor mais importante da raça humana, né? Ninguém supera esse cara. Pelo menos não que eu saiba, né? Em pedigree ele tem bastante. E se a gente fosse se basear só em peso, né? Se a gente fosse continuar só com as provas de ganho de peso, sem avaliação genética, e se a gente fosse usar sempre o animal mais pesado, aquele que está mais pesado no confinamento, né? Hoje a gente já ia estar produzindo esse tipo de animal e não um boi, né? O Montana, a gente tem um índice de seleção, que na verdade é uma fórmula matemática que leva em conta características que a gente considera importantes para o rumo do nosso projeto, né? A gente pensa bastante em ganho de peso, né? Então o índice Montana é 70% peso, dividido entre peso de desmama, ganho de peso da desmama aos 14 meses e peso aos 14 meses. Estou recebendo aqui o quartudo da Qualidade, estava com 688 quilos, eu menti por 80 quilos só. Mas obrigada, Geraldo. No índice, a gente também leva em conta o músculo, 20% para característica de carcaça, traduzida na DEP de músculo. Futuramente, a gente vai continuar discussões para colocar características obtidas com ultrassom, né, e não avaliação visual, mas, por enquanto, a gente ainda precisa trabalhar mais nesse assunto, né? E agora, em 2023, a gente fez uma atualização importante no índice, né? Esse 10% aí que está com a setinha vermelha, a gente tinha a DEP de perímetro escrotal. E a gente trocou agora pela DEP de probabilidade de prenhez aos 14 meses, né? A gente quer que o Montana seja cada vez mais precoce, né? E a DEP de perímetro escrotal, na verdade, a correlação dela com a precocidade sexual é muito pequenininha. No fim das contas, a gente está selecionando no índice de seleção para tamanho da bolsa.
que eu acho que já está no limite. Nós já temos animais com bolsa muito grande, né? Que eu acho que não tem por que mais a gente continuar selecionando para tamanho do testículo. A gente tem que selecionar mesmo para precocidade sexual. E está aí no índice uma característica que é direta. Claro que a gente segue avaliando e calculando a DEP de perímetro escrotal, ela não está excluída, não é isso que eu estou dizendo. Mas ela só não precisa estar mais no índice de seleção, né? A gente está focando mais em características de precocidade sexual que são mais importantes e mais respondem melhor quando a gente usa a DEP de probabilidade de prenhez aos 14 meses. Aqui eu trouxe algumas fotos, né? De Montana em vaca Nelore, por exemplo, né? Na vaca Nelore é a pelagem mais difícil da gente fixar a pelagem do bezerro, né? Quando a vaca é branca é bem difícil. Mas, considerando que o frigorífico arranca o couro na primeira oportunidade e a gente não recebe nada por ele, né? Eu me questiono se a cor realmente é tão importante assim, né? Eu prefiro, ao invés de ter 50 bezerrinhos todos pretinhos iguaizinhos, eu prefiro ter 50 bezerrinhos todos pesando 250 quilos, né? Eu acho que é muito mais importante, né? Uma uniformidade de peso do que de cor, né? Essa foto aí é uma mãe F1 Montana, só tem uma porque é uma foto que veio lá da Federal de Jataí, que eu estou colocando para homenageá-los, porque eles estão fazendo esse trabalho com Montana lá também, né? E eles me mandaram, gostaram dos bezerros, me mandaram essa foto desse bezerrinho mamando aí nessa vaquinha F1, que é uma vaca jovem, né? E parece que eles estão bem satisfeitos. Então, o Montana, tanto para Nelore, como para vaca F1, como para vaca cruzada, ele vai se encaixar super bem, né? Quando o rebanho passa a ser composto, aí a gente já consegue mais uniformidade de pelagem, né? Que eu estou falando. Em termos de produção, né? A gente está vendo aí um lote de vacas muito padronizadas, né? Com bezerros também muito padronizados. E aí agora eu falo de peso, né? São bezerros que a gente está vendo aí que são bem pesados, né? Bezerros que eu acho que todo mundo gostaria de ter nas suas fazendas. Com relação à carne, né? A gente, com certeza o Neto e depois o Celso vão poder falar mais da parte de abate, né? Mas a gente tem aí, a gente abate principalmente animais inteiros, né? O pessoal envolvidos na produção de touros não vão castrar os bezerros, né? Então a gente tem os produtores de Montana, geralmente eles abatem seus animais inteiros, exceto o pessoal lá do Rio Grande do Sul, que aí não tem essa, eles castram cedo mesmo, né? Por exemplo, esse abate aí foi lá do Montana MF, animais inteiros que foram com 18 meses para o frigorífico, foram com 22 arrobas e meia, tiveram um rendimento super bom aí de mais de 57%, foi ótimo, né? Aqui também tem um abate da JP, esse foi já animais de 2 anos, dá para ver que é refúgio de touro, né? Se fosse outra raça aí, a gente com certeza ia ter gente achando que tem tourinho aí nesse meio, mas não tem, porque provavelmente saíram fora pelo limite de SAPE ou falharam de andrológico, né? Mas muito provavelmente é pelo limite de SAPE. Também foi um abate muito bom, né? Você vê 100% cota Hilton, animais jovens, bem pesados, quase 23 arrobas, rendimento também muito bom, né? E o Montana é uma das raças que está habilitada para participar do protocolo do 1953, lá do JBS, né? Claro que tem as regras do frigorífico, por exemplo, macho castrado é uma regra, né? Mas para novilhas dá muito bem, né? O pessoal, o Pavan pode falar depois mais sobre isso, ele está trabalhando com um rótulo de carne próprio, baseado em novilhas Montana. Então, acho que depois, no final, ele pode trazer mais essa informação para a gente de abate aí. Tá aqui uma imagem dos tourinhos Montana, já tô chegando no final já, né? São touros jovens aqui lá da Fazenda da Barra, tourinhos de 2 anos, já estavam prontos para comercialização. Aqui também agora a gente trabalha com Montana Preta, essa foto aí da semana passada lá em Pelotas, são animais de 18 meses,
né? A gente também tá trabalhando com a pelagem preta no Montana, não só o vermelho. A maioria dos criadores está envolvida com esse projeto aí de Montana Black. Então, estamos avançando também nesse sentido. Os touros Montana lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Esses touros aqui são lá da Estância da Gruta, mas os touros Montana no Brasil e no Rio Grande do Sul e no Uruguai, eles têm um biotipo um pouco mais britanizados, né? Lá a gente usa menos zebu, tá certo que lá também tem carrapato, também faz calor, né? Então, um pouquinho de adaptação, um pouquinho de sangue zebu não faz mal para ninguém. Mas eles têm um biotipo aí mais britanizado do que os Montana, por exemplo, lá da Fazenda Barra do Goiás, que eu mostrei, e o quartudo da Calidá também, né, que a gente viu ali. No caso das fêmeas, o pessoal sempre pergunta o que faz com a fêmea Montana, né? A recomendação é ficar com elas. Usa essas fêmeas, né? Trabalha com elas, porque elas são muito boas, muito precoces, né? Elas emprenham cedo, elas são mais pesadas que uma vaca Nelore, mas elas são bem mais leves que uma vaca F1, né? Então são matrizes excepcionais, né? Esse é um lotinho de doadoras de embrião lá da Fazenda Barra. Eles coletaram embriões delas, acho que deve ter uns 2 ou 3 anos, e depois elas voltaram para o trabalho, né? Mas olha que caixote de vacas, né? São todas vacas de alto valor genético e uma baita estrutura, né? Então é isso que a gente vem buscando aí com as nossas vacas. E esse é o recado, até o Tiago aí que tá por trás aí na técnica nossa, ele reconheceu essa placa, ele viu ainda existe essa placa, que é bem velha pelo chassi da modelo ali, dá para ver que é bem velha essa foto, né? Mas fica lá no Tocantins, lá entre Palmas e Porto Nacional. E eu estava em Gurupi nesse dia, foi uma viagem para Palmas. E eu sempre falo, né? Eu sempre deixo esse recado que é para a gente não comprar tourinho, né? Tem tanto touro bom avaliado, com shape, no mercado à venda, pelo mesmo preço desse tourinho da foto, que a gente não sabe o que vai produzir, né? Então, procure sempre um vendedor de touros confiável, que faça avaliação genética, que seja sério e que de preferência tenha shape, melhor ainda se for Montana, né? Mas procure sempre um animal melhorador para colocar na sua fazenda, né? Eu gosto sempre de deixar esse recado, né, que eu aprendi lá com o professor Lobato, lá do Rio Grande do Sul, que não interessa de que cor é o gato, desde que ele pegue o rato. No caso do Montana, ele pega o rato muito bem. É isso. Obrigada. Espero não ter sido muito longo, muito chato. Estou à disposição aqui para conversar com o Pavan, com o Celso, o pessoal aí, todo mundo. Obrigada. Obrigado, Gabriela. Muito obrigado pela sua apresentação, foi muito bom. Acho que vai ter oportunidade agora para a gente poder discutir bastante coisa e a gente responder bastante as perguntas. Antes, para a gente começar, queria dar a oportunidade aí para o José Pavan Neto falar. A gente apresentou, mas se quiser se apresentar um pouco mais, com mais detalhes, e já que já tiver algum comentário aí quanto à apresentação da Gabriela, se puder começar para a gente. Beleza, Thiago, obrigado mais uma vez. Eu acho que a palestra da Gabriela foi brilhante, trouxe bem pegado o que o Montana se propõe, né? E foi desde quando nasceu o projeto, já faz muito tempo, então é uma realidade no Brasil hoje, uma bagagem gigante, né, na seleção de animais taurinos compostos, que é uma coisa bem interessante para o Brasil, acho que ainda pouco explorado, acho que a gente tem um passo enorme para crescer e mostrar esse recado de que o Montana é uma opção, é uma ferramenta de cruzamento simples, que você não precisa ficar mudando o manejo da fazenda, trocando pasto, trocando instalação, é o que eu sempre digo. Quando eu comecei Montana há 12 anos, eu não precisei mudar nada aqui na fazenda. Eu trouxe simplesmente o rebanho que a gente adquiriu. Começamos uma seleção aqui em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, onde o gado se adaptou super bem a gente.
da região toda para ver o gado na beira da cerca, porque realmente era um gado diferente. Essa pela ele aí, que estão super adaptado, produtivo, as vacas seguiram parindo super bem. Então, foi um caminho que a gente começou, apostou, depois de um monte de tentativa sem sucesso no cruzamento, que a gente já tinha testado aqui na fazenda. Finalmente encontrei no Montana uma solução aqui, que eu conseguisse ter o resultado da heterose, do cruzamento, da simplicidade do manejo que o Montana se propõe. Tudo isso refletido em ganhos, com ganho de peso, bezerro mais pesado na desmama. Hoje eu consigo ter acima de 80% das minhas fêmeas super precoces na estação de monta, com uma estação de monta curta. Enfim, agora já estamos até falando de carne de qualidade, com linhas próprias, ou Montana atendendo aos mercados. Acho que a gente tem bastante tema para conversar, e o Celso também pode contribuir bastante. E estou aberto aí para as perguntas, para esclarecer mais dúvidas. Beleza, José. Celso, se você quiser se apresentar um pouco aí do trabalho que você faz, aonde você está, e algum comentário em relação à apresentação da Gabriela, fica à vontade. Boa noite a todos. Gabriela, novamente, parabéns, você está sempre brilhante. Você apresenta o Montana, eu já disse antes, é a alma do Montana nesse país. A minha procura por heterose veio de bastante tempo. Em Minas Gerais, eu fui criador de cimental, quando meu pai criava Charolês, mestiço, com Nelore, né? E Itabapuã. E o professor Jonas, do melhoramento da UFMG, me apresentou o Red Angus no início da década de 80. Vi o trabalho do doutor Armando Norte, fazendo o Red Norte, e tive um prazer muito grande de conhecer o doutor Cândido, lá nos Estados Unidos. Chegando aqui, a paixão pelo Montana foi evidente, eu entrei fazendo o trabalho, acompanhando a seleção, até que em Barreiras, na Bahia, o produtor Marcos Potter comprou a minha ideia e nós começamos há 5 anos fazendo o cruzamento com as fêmeas meio-sangue Angus. E de lá para cá nós temos tido muita satisfação, muito sucesso. O produto é muito bem adaptado, os pesos da apartação são ótimos, os bezerros, mesmo a contragosto de quem diz, mas eles nascem muito pequenininhos, são os porqueirinhas de bezerros. E eu faço questão de informar a Gabriela. Gabriela, tem gente reclamando que seus dedos estão nascendo muito pequenos. Que bom. Eu acho que o Montana é uma proposta que veio, vai ficar e só tem a crescer no Brasil, porque ele não está engessado a nenhuma raça, ele não está engessado a uma região. Cada região você pode criar o seu Montana. É um prazer imenso trabalhar com essa raça. Ou com esse composto, desculpe. Legal. Gabriela, nós temos uma pergunta aqui da Cíntia Marcondes, para a gente começar, que ela pergunta como que é feita a fenotipagem, né, para a probabilidade de prenhez aos 14 meses. E aí, se você puder explicar um pouco, e aí até o Pavan também comentou que faz hoje o desafio de precoce lá, né? Também poder complementar como é que ele tem trabalhado isso lá na JP Agronegócio também. Ô, Cíntia, obrigada pela pergunta. No caso da fenotipagem aqui da PP14, é se emprenha ou não, né? A gente desafia as novilhas aos 14 meses, né? As que emprenham são anotadas, né? E as que não emprenham, não. Então, a partir daí, não sou eu que faço a avaliação genética, mas, a grosso modo, né? A Adriana pode até me ajudar nisso. Eu sei que na avaliação genética, quando elas emprenham, elas ganham 1, e quando elas não emprenham, elas ganham 0. Acho que é característica categórica que chama, né? Faz bastante tempo que eu tive essa aula e eu não sou muito boa. Mas a partir daí é que os geneticistas conseguem aproveitar e fazer essa conta da probabilidade de prenhez dos 14 meses, que é uma medida que sai para a gente em porcentagem.
E a parte genômica, não sei. Na verdade, eu acho que sim, que a informação genômica também influencia na PP14, mas não sei responder. Quer complementar, Tiago? Acho que vamos ouvir o que como é que tem sido a experiência do Pavão lá, fazendo o trabalho de identificar as precoces, né? Pavão. Então, é um manejo assim, muito simples, na verdade, né? A partir da desmama, a gente já tem essa vantagem, então a gente tem um peso objetivo, que é de 300 quilos para ela entrar na monta, o que é relativo também, não necessariamente porque ela vai estar ciclando, mas entendeu que esse peso é uma boa baliza para a gente, a partir da estação de monta, a gente começa aqui, das super precoces, começa em dezembro. Então, a gente procura expor 100% das fêmeas, né? Com pelo menos uma inseminação artificial e repasse com touros. De preferência, touros da mesma idade, né? Então, a gente já tem touros aí de 14 meses que, de repente, a gente pode antecipar, lógico, e fazer essa estação de monta com eles, mas basicamente é assim. Então, a gente dá condições para essa fêmea chegar nesse peso. Não significa que se ela não chegar, ela não vai estar ciclando, mas é um bom norte para a gente começar a expor as fêmeas, e a partir daí a gente faz uma avaliação ginecológica. As que têm condição de entrar na estação, na inseminação no protocolo de ATF, seguem para a estação de ATF e depois repassam com touro, ou então elas vão direto para o repasso com touro. E aí os índices são aí 80%, é uma média bem possível aqui para a gente. Eu considero bom, com potencial ainda de melhoria, mas comparado com outros manejos, com outras raças e outro tipo de manejo que a gente já teve com outras categorias, é bem superior, né? A gente não conseguia ter esse índice antes. Então, a gente conseguiu antecipar aí praticamente um ano, que as nossas novilhas eram 4 meses aí, né? 22, 24 meses para a estação de monta dentro do calendário. E hoje a gente consegue começar a estação delas aí com 14. Então, eu acho que é um ganho bem significativo de tempo, sem contar que essas fêmeas super precoces, elas têm uma chance muito grande de continuar no rebanho, porque ela tem condição de reemprenhar o ano que vem na estação. E também os nossos geneticistas já provaram que as super precoces, são superiores para quase todas as características quando comparadas com as fêmeas que não são super precoces ao longo da vida. Então, a produção dela também vai ser superior no caso do Montana. Legal. E existe alguma orientação, assim, quanto à associação para todos os criadores, para a contabilização do desafio precoce? Tipo, todos fazem desafio ou tem uma proporção de quantos fazem o desafio para prenhez aos 14 meses? Não é obrigado, Tiago, mas eu acredito que todos fazem. Pensando aqui, eu não estou me lembrando de quem não faz, né? Inclusive, tem alguns já que eles já descartam as novilhas que não emprenham aos 14 meses, né? Que antigamente, quando a gente começou lá atrás, desafiava as novilhas de 14 meses, as que não emprenhavam, elas iam para a estação de 24, né? Hoje em dia, eles já estão com a prenhez tão boa já aos 14 meses que as que não empreendem já descartam e não tem essa segunda chance, né? Acho que no Pavão até, eu acho que ele descarta as que não emprenham. Acho que é isso. Aqui nossa reposição é 100% super precoce. Então, se não emprenhou na estação de 14 meses, ela vira carne de qualidade para a gente. Então, certo aí, né? A gente não segura nada para a próxima monta. A gente já fez uns testes de fazer uma estação de monta aí de outono, de final de outono, mas não funcionou bem para a nossa realidade, para o nosso calendário, além de ser mais ótimo. E a gente já conseguiu encaixar bem o manejo. Então, não emprenhou,
vai para carne de qualidade e 100% da reposição vem das fêmeas super precoces para a gente. Acho que a gente incentiva muito todos os criadores a fazerem esse teste, até porque é uma condição muito possível dentro do Montana. Depois a gente tem relatos, segurei essa fêmea pro ano que vem, aí ela emprenhou de monta roubada, porque ela tem uma fertilidade muito boa, então se realmente ela não emprenhou ali naquela condição, geralmente é porque realmente acho que não vale a pena, né? Mas tendo em vista aí 80%, se eu descartar 20%, que é o meu caso, eu acho que dá muito para você ter uma reposição de qualidade. Então, a gente incentiva todo mundo, sem contar que a Montana está contando com essa característica. Então, é muito importante a gente monitorar e selecionar essa produtiva. Então, o Celso mesmo já me relatou, não sei se ele faz lá na Bahia a prenhez aos 14 meses, mas ele mesmo já me relatou várias vezes por telefone de como que a bezerrada ferve, né? Muito jovem ali, já começa um em cima do outro e aquela loucura, né, Celso? Você já conta melhor aí a precocidade dessa bezerrada aí. Olha, na fazenda de Marcos, nós tivemos uma oportunidade de testar, não foi só na bezerra cruzada com Angus. A nossa ideia era cruzar só os touros montanos com o gado meio-sangue de Angus. Mas teve um touro bem vermelho, com um nome particular, que acabou fugindo, e, portanto, fugir ele acabou morrendo, e ele empregou várias vacas Nelores. Como não fazia parte do nosso trabalho, eu vendi todas as filhas dele, junto com machos Nelores, com os machos montanas, para um produtor em Potiraguá, na Bahia, para engorda. E pouco tempo depois ele me relatou que não ia abater as bezerras, porque todas as 14 bezerras meio-sangue montanas que eu vendi, montana Nelore, foram diagnosticadas com prenhez. Como eu disse, mas eu não coloquei essas bezerras testei a idade delas e a única conclusão que nós chegamos foi que essas bezerras emprenharam ao pé das mães com os próprios irmãos. Então, isso não é não é o que ninguém deseja, mas é só para mostrar do que elas são capazes. Então, foram bezerras que ficaram até 8, 9 meses, porque nós não tínhamos manejo apropriado na época para isso aí, e acabaram empreendendo os próprios irmãos. Então, daí para 14 meses já é uma facilidade. Todos os nossos animais estão sendo desafiados aos 14 meses. E eu não sou um selecionador de raça, Marcos é só um produtor de carne, mas quem não emprenhar nessa idade não vai para a carne de produção do pavão, mas vai para frigorífico definitivamente. Ok? Gabriela, você mencionou que o Montana faz parte da cota 1953 do Friboi. Eu estou hoje no Tocantins, fazendo compra de bezerras Angus aqui. E eu vi uma coisa interessante ontem na Bahia e aqui hoje. Muito bezerro sendo limitado para o navio. Então, todo mundo é o bezerro do navio. E eu vi as pessoas que estavam selecionando, dizendo o seguinte: esse bezerro aqui não serve porque ele não é preto. Esse bezerro não serve porque ele não é Angus. Porque o navio só compra Angus. Então, o Montana vai poder participar para o navio. Existe essa seleção, é por cor, é por raça, por uma característica fenotípica que interessa ao consumidor da Turquia, porque, para mim, acabou não fazendo nenhum sentido. Animais excelentes, com carcaça melhor do que os meio-sangue Angus, são refugados porque não são pretos. Isso aí, Celso, que eu saiba, para ir no navio, né, posso até depois me informar melhor, mas que eu saiba, para a questão do navio, não pode ter cupim, né? Na verdade, eles querem animais que sejam cruzados e que não sejam Nelore, né, por exemplo. Eles querem animais de cruzamento. Agora, esse negócio do preto... A única coisa que eu vejo é que eles, quando é preto, por exemplo, eles têm certeza que é filho de britânico, né? Quando é vermelho, pode ser filho de
várias outras coisas, né? Mas que eu saiba, não tem nada disso. Que eu saiba é sem cupinha. Se for vermelho, se for preto, desde que seja bom, tá dentro do navio. Ok. Fica, então, uma observação para o Montana, porque é muito importante, principalmente para o produtor de bezerro, produtor de carne, ter mais esse canal para o navio, porque Sim. o preço é bom e competição. Assim, os animais são carcaças excelentes, mas, de repente, o comprador diz não vai porque ele não é preto. Tá bom. E agora a gente está trabalhando com a variedade do Montana Black, né? Então, para o produtor que quer focar mais nos pretinhos, né? Também pode usar o Montana Black. Tem até um touro Black em Central, né? Então, o touro Montana Black está em Central lá na Gênesis. Então, também tem essa opção de usar o Montana Black. Pavan, o que você ia falar, né? Eu acho que varia muito, né, de acordo com a disponibilidade do produto, da demanda que eles têm, porque eu mesmo já faz alguns anos, mas eu fiz venda para navios de animais vermelhos Montana e pretos também. Então, acho que é um pouco mais entender qual que é essa demanda aí, que não é uma coisa e além do que o Montana Black, que a Gabriela já falou, que é o preto, que acredito que vai trazer essa padronização da pelagem. Enfim, esse busca a gente tem que convencer o nosso cliente de que o vermelho tem essa mesma qualidade, eu acredito que não vai ter problema nenhum, que foi o que aconteceu em algumas negociações passadas aqui da fazenda de bezerros Montana, independente da pelagem. Legal. Vamos indo para a próxima pergunta aqui, Gabriela. Pergunta da Camila, foi me orientada de mestrado, trabalhou com Montana na sua dissertação de mestrado. Você mostrou que lá na região mais no sul, em geral, no Montana, tende-se a ter um perfil mais britânico dos animais, uma proporção mais britânico. Você vê alguma região que tenha uma maior proporção da parte adaptada, de taurinos adaptados no Montana? Oi, Camila, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Assim, varia bastante do gosto do criador, né? Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, o pessoal tem os Montana com maior participação de britânico, continental, de adaptado e menos zebu, né? O pessoal lá da Fazenda da Barra, que também tem fazenda no Pará, eles sempre focaram no Montana que tem mais zebu, porque para atender lá o mercado dele, a fazenda dele, né? Que ele principalmente é o maior cliente de touro dele, né? Então, lá para a realidade dele, ele acha que o Montana com maior porcentagem de zebu dá mais certo lá, né? Aí você pega, por exemplo, a própria JP do Pavan e a Calidá, são animais que têm mais porcentagem de adaptado e britânico, por exemplo, né? O zebu deles ali está mais ou menos com 25%, às vezes um pouquinho menos, né? E porque o mercado consumidor deles é muita vaca Nelore, né? Então eles vendem bastante touros para produtores, para criadores que têm vacas Nelore, né? Então esse touro ele vai se encaixar bem, ele vai gerar bastante heterose. Então o próprio criador ele acaba fazendo um ajuste. Nesse sentido, uma coisa que a gente sempre se perguntou mesmo, que a gente tentou traçar, eu queria ouvir a opinião de vocês, assim, em que proporção hoje os criadores de Montana fazem acasalamento de animais Montana com Montana, né? Continua, tipo, já dentro da população, digamos assim, ou qual proporção de animais novos no composto entrando dentro da população? Assim, existe? Você faz uma ideia de como é esse cenário hoje, na realidade, do Montana? Ô, Tiago, hoje em dia, eu posso te dizer que 99% touro Montana trabalhando no acasalamento, né? Tanto na monta natural, né, que eles repassam com o touro Montana,
E na inseminação também a imensa maioria é de touro montana. Né? De vez em quando aparece um touro puro que eles querem testar, por exemplo, a gente usou a Verdinha Angus mesmo e o Brangus para tentar buscar a pelagem preta, né? Mas isso aí é muito pouquinho perto do universo de touros montana que a gente usa hoje, né? No começo a gente usava mais touros puros, né? A gente começou fazendo tricross, né? Formando o Montana, né? Hoje o projeto está bem maduro, né? E hoje a gente já sabe, já é fato que a gente já sabe que o melhor touro para trabalhar é o touro composto, não o touro tricross, por exemplo, né? O touro tricross, na verdade, é o pior pai que tem, porque ele é muito heterose, né? E nem sei, os filhos dele dão muito desiguais, né? E aí já entra aquela conversa da epistasia e outras coisas que atrapalham esse animal tricross, né? E com o composto já não acontece mais, a gente já passou dessa fase. Então, gente, continuando aqui nas nossas perguntas, né, para a gente andar. Então, o Flávio Franco, né, nos comenta aqui, então, assim, o Montana realmente é um animal adaptado aí a todos os calor úmido, calor frio, seco, né? Gabriela, quer comentar sobre isso? Deixar um abraço grande para o Flávio, grande amigo da Montana MF, que está em Tuiutaba. No caso lá do Flávio, ele não conhece frio, né? Porque lá em Tuiutaba faz um calor que, pelo amor de Deus, né? Você vai lá que pode ter certeza que vai passar bastante calor lá no tal do Ituiutaba, acho que é por isso que eles sabem gelar uma cerveja tão bem. Mas é seleção, né, Flávio? A gente seleciona o Montana, né? E além de seleção, a gente tem as diferentes composições raciais, né? Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, que não tem menos zebu, né? Então é um animal que está mais adaptado para trabalhar lá no frio. Lembro o próprio Flávio vendeu novilhas lá para Cambará do Sul, lá na Serra Gaúcha, faz um frio do diabo lá, e o gado acabou que se adaptou, né? Mesmo saindo lá de Minas Gerais, e composições raciais com mais zebu e mais raças adaptadas para trabalhar em regiões mais quentes, né? Tem muito touro montana que vai para o Acre, muito touro montana que vai para o Nordeste, aí o Celso que não me deixa mentir, agora tem o Hermínio lá no Sergipe, no Pará, Maranhão, tem touro montana para todo lado aí, com sucesso, desde que esse touro montana que vai trabalhar lá no Maranhão não tenha sido produzido pela Ana Luísa lá em Pelotas, né? Porque daí é mais complicado, né? O bicho cresceu em Pelotas, mais difícil dele se adaptar lá no Nortão, né? Mas compre um Montana do criador que tem um ambiente próximo do seu. Então, Gabriela, inclusive esse vai no encontro aí da nossa live anterior, né, que nós tivemos, onde a gente discutiu um pouco sobre isso, né, sobre o pessoal procurar uma genética independente da raça, independente do programa de melhoramento genético, mas procurar aquilo que está num ambiente muito parecido com o seu, né? E aí é nisso que, assim, também que, continuando com aquela pergunta que eu fiz anterior, como se organizam, né? Porque não é um grupo de produtores muito grande, né? Que tem na Associação de Montana hoje, e como é esse intercâmbio de material genético que até o Pavan comentou, né? Que tem as provas de avaliações de desempenho, mas isso acaba ficando meio regionalizado, porque acredito que a gente acaba tendo diferentes montanas dentro do Montana, né? Digamos assim, dentro dessa ideia de uma raça que está no Uruguai, está no Paraguai, está no Rio Grande do Sul, está no Pará. Tem sim, tem um intercâmbio de genéticas, eu acho praticamente todos com todos, né? A gente pede que eles façam o teste de progênio, que eles usem pelo menos 20% da inseminação de touros de teste de progênio, né? Então, mas eles são livres, a gente escolhe ali 10, 12 touros, às vezes 8, às vezes 15 touros de teste de progênio por ano, né? E eles escolhem dentro do que eles acreditam que seja melhor para eles, né?
E acaba sendo bom, por exemplo, lá na gruta agora, tem um touro que está se destacando lá na gruta, é lá em Pelotas, né? Tem um touro que está se destacando demais, que produziu super bem, que é um touro de Campo Grande, né? Um touro que se adaptou super bem, produziu bem. Ao mesmo tempo, a Estância da Gruta mandou touros lá para o Montana MF, lá em Tuiutaba, que trabalharam bem, que se adaptaram, que combinou essa genética que veio de Pelotas com as vacas extremamente adaptadas lá do MF, do JP, por exemplo. Lá no Pantanal, lá também no Calidá, também tem vacas, também tem um touro do Rio Grande do Sul trabalhando lá. Então, combina e testa, né? Pode acontecer algum problema de adaptação? Talvez, mas como metade é da mãe, metade do pai, né? As vacas já estão no ambiente delas, né? Seja no sul ou seja aqui no centro-oeste. Né? Então, eu acho que combina muito bem. E, em geral, essa troca, igual você cita, ela acontece tanto por sêmen, por inseminação, quanto por monta natural também, desses touros de um local para o outro? Acontece, é mais sêmen, né? Porque, pelo menos no caso do intercâmbio entre Rio Grande do Sul e aqui, né? O Uruguai é mais complicado, porque já outras questões de importação e exportação, né? Mas o frete do touro para vir lá do Rio Grande do Sul para cá é bastante complicado, né? Bastante caro. Então, o touro você já arranca dele caro. E o sêmen é bem fácil, né? Então, esse intercâmbio é mais sêmen do que touros. Certo. Gabriela. Pode falar, Celso. Eu gostaria que você comentasse o que eu vi de um produtor. O nosso objetivo é atender o produtor. E ele esteve na fazenda, gostou, achou que o Montana estava muito bom, mas ele fez um comentário, eu gostaria que você comentasse disso. Essa raça é muito bonita, é um animal muito grande, muito, carcaça maravilhosa. Esse é um animal que come demais. E aí? Bom, olha Celso. o que acontece nesse Brasilzão, o animal come demais. Bom, Celso, é assim, né? Para ganhar peso, ele tem que comer, né? Por mais que a gente faça lá os testes de eficiência de carcaça, de eficiência de consumo, né? A gente meça isso, busca animais mais eficientes para comer menos e ganhar mais, né? Mas milagre não existe, né? A gente tem que, assim, eu vou fazer uma analogia com o carro, né? Você quer andar a 180 por hora, você vai comprar uma Ferrari, mas com certeza ela vai fazer aí um quilômetro por litro, né? Ou se você quer ser super econômico, você vai lá e você compra um Kwid de 1000 que faz 15 quilômetros por litro, mas é um carrinho desse tamaninho, né? E que o conforto do seu tamanho dentro do Kwid, acho que você nem entra, Celso, de verdade, mas... Isso é só para exemplificar, Gabriela. Tem que dar combustível para a criatura também, né? Não adianta você querer que ele vai pesar 700 quilos com 18 meses e não dar comida para ele, né? Não tem jeito. É só para exemplificar, porque as pessoas querem feitiço, milagre. Eu mostrei para essa pessoa um lote de montanas que foram abatidos com 26 meses. Não teve nada de especial, foi a pasto recebendo uma ração para terminação em tipo, e esses animais pesaram 23 arrobas no balanção e 24,9 no gancho. Aí ele comentou isso. Esse animal é maravilhoso, a carcaça tá boa, olha o padrão dessa carcaça. Mas esses animais comem demais. Mas se fosse um zebu... fazer feitiçaria, né? Mas se fosse um zebu para fazer esse mesmo peso, ele teria que ter dado 365 dias a mais de ração para esse bicho. Quanto custa essa ração por dia? Né? O Montana vai comer mais que um zebu, por exemplo? Vai, mas você vai botar ele no gancho um ano mais cedo.
Não é isso, Não, né? são- Estou mentindo? São as coisas que acontecem no campo, né? Gente, então a gente está chegando aqui no nosso próximo do nosso final, né? Eu vou pedir, Brizolim, se você quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração aí, daí a gente já encaminha para daí todo mundo fazer a consideração final. Obrigado, Gabriela, todo mundo pela discussão. Eu não tenho pergunta, não. Acho que é sempre muito importante trazer essa parte do composto, né, e mostrar a importância do composto e da heterose como sendo uma ferramenta, né, também para melhorar os rebanhos e o mais importante é aumentar a disponibilidade de comida, né, para uma população que está crescendo muito e vai crescer muito nos próximos anos. Acho que vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido e eu acho que a discussão hoje foi muito importante para a gente conhecer e entender um pouquinho mais como acontece por trás das cenas, né? A parte de animais compostos. Muito obrigado vocês todos pelas contribuições de hoje. Legal. Pavan, se você quiser fazer as suas considerações aí finais sobre a nossa live de hoje. Obrigado pelo convite. Sempre é um prazer falar de um tema que a gente gosta tanto. Eu estou aqui na fazenda hoje mesmo, pesando animais. Posso te dizer que os Montana pesaram 100 quilos a mais do que a mesma categoria equivalente de gado comercial aí para um gado aí de 18 meses, mais ou menos. Então, eu sou a prova de que o resultado vem aqui na prática, esse resultado acontece, então não é muito conversa de vendedor, é uma coisa que realmente eu uso, a gente vive na fazenda, então a gente precisa dessa ferramenta para conseguir resultado, para conseguir atingir nossos objetivos. Então, estou muito contente de estar participando desse grupo, de estar presidente hoje, tão bacana, que é a Gabriela. Dizer que estamos abertos. Amanhã mesmo vou receber uma pessoa interessada em conhecer o Montana, que conhece aqui na fazenda. Está sempre aberto aí a quem quiser visitar, conhecer e esclarecer qualquer dúvida desse tema que a gente gosta tanto. Beleza? Obrigado mais uma vez. Sucesso para vocês aí. Quem sabe a gente está junto. Um abraço. Obrigado, José. Muito obrigado pela presença. Celso, fique à vontade aí para fazer as suas considerações finais, comentar. Você pode até já, nas suas considerações finais, comentar sobre uma pergunta que nós tivemos no chat, que a gente não conseguiu concluir todas as respostas, mas pessoa perguntando sobre a adaptação do Montana aí na Bahia, onde você está, na sua região, o que você tem visto. E aí a gente pode... Fique à vontade. Ok, eu estou na região de Barreiras, onde existe, durante 5 meses do ano, muita chuva e muito calor. E no restante do ano, muito calor e nada de chuva. A alimentação não é o problema, porque a região tem uma quantidade de resíduo, de concentrado, você já tem produtores produzindo grandes quantidades de silagem, de feno. Agricultor, quando parte para a pecuária, são pessoas que têm consciência do que é nutrição do solo, nutrição do gado. Quanto à resistência à temperatura, total. Nunca tive, em 5 anos, nenhum problema com nenhum animal Montana que ficasse dentro d'água, que procurasse sombra. Os touros servem normalmente às vacas. São touros que não são insistentes em ficar com uma vaca só. Eu até comentei com Gabriela, e tem vídeos que eu passei. O touro Montana, ele está no rebanho, ele identifica uma vaca no cio, ele cobre a vaca, no máximo 2 vezes, uma vez, e sai à procura de outra. Ela pode até ser coberta por um segundo touro, mas ele não fica como o touro zebuíno insistindo naquele namoro sem fim. A coisa de 60 dias, eu fui pulverizar em uma fazenda que Marcos tem arrendado, um lote de novilhas, onde tem novilhas meio-sanguianos e novilhas montanas. E elas estavam juntas com touros montanas
e eu observei que entrava um lote para o boi carrapaticida e quase não existia carrapato nas montanas, quanto nas angus, o entrepé, pescoço na paleta estava forrado de carrapato. Eu não vi até agora nenhum problema que possa, neste Montana que eu uso, que é um Montana feito com a quantidade exata de zebuíno, e nós não pesamos a mão no britânico, mesmo sendo em cima de uma meio-sangue Angus. Eu gostaria de agradecer a todos pelo convite, pela oportunidade, e eu sou um apaixonado pelo composto, um apaixonado pela heterose, e um total apaixonado pelo Montana. Sou um divulgador, vou continuar trabalhando em prol disso, porque eu sei o que representa para a pecuária brasileira poder produzir um animal em menos tempo, custando menos, com mais peso. Obrigado. Muito bom, Celso. Gabriela, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela presença de todos. Fica à vontade para fazer suas considerações finais aí, convidando o povo para conhecer mais sobre Montana. Bom, pessoal, obrigada pela audiência, pela paciência, né? Obrigada pelo convite, vocês, Thiago Paim, Thiago Bresolin, Adriana, que também é minha amiga particular, né? Obrigado ao Celso pelo esforço, para estar aqui com a gente, né? O Pavan também, que está lá na fazenda, também os dois se esforçaram bastante para estar aqui. Agradeço aos criadores de Montana que estão assistindo, deixo um abraço para todos, né? Para todos que estão assistindo, me coloco à disposição, caso queiram conhecer mais sobre o Montana. O nosso site é o montana.org.br e o nosso Instagram é o Associacão Montana, né? Sem cedilha e sem tio. Então, estamos à disposição aí, vem conhecer mais sobre o Montana. Legal, Gabriela, muito obrigado. Celso, José Pavan e Gabriela, pela oportunidade de vir aqui conversar com a gente. Então, a gente, lembrando, né, para todos, que essas lives são um trabalho que a gente vem fazendo da Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal. Então, assim, para todos que estejam assistindo também, que queiram ter interesse também em apresentar o seu trabalho, né, o trabalho na área de melhoramento que está fazendo, também a gente fica à disposição para entrar em contato com a gente, né, a gente tem o nosso e-mail, porque, assim, essas lives vão continuar, mesmo que agora a gente está falando, focando, né, no nosso evento, que nós vamos ter o evento em julho, e depois nós vamos continuar com as lives para exatamente ser a sociedade existir, né, a sociedade, ela vive da conexão com as pessoas, e com as pessoas que estão trabalhando com melhoramento dentro da nossa realidade brasileira. Então, a ideia é a gente, como todos vivemos em grandes distâncias uns dos outros, né, a gente usar essa ferramenta online para promover essa integração. Então, muito obrigado a todo mundo que esteve aí com a gente até agora, assistindo, obrigado a todos os presentes aqui, e fica aí o nosso convite, né, para vocês estarem conosco no dia 24 e 25 de julho, em Jataí, no nosso simpósio, né, é um simpósio bianual, né, então a gente tem agora em 2023, só vai ter de novo em 2025, então, fique à disposição, então vamos aproveitar. O convite aí, gente, lembrando que o primeiro lote vai dia 12, agora, sexta-feira já, né, então vamos fazer a inscrição para não ter que pagar mais caro depois. E dessa palestra, o que mostrou, assim, trouxe de grande aprendizado e mensagem para a gente foi a versatilidade, né, do Montana, falando da precocidade, da adaptação, de estar a campo, da carcaça, e acho que vem muito de encontro também aquela palestra, para quem não assistiu, está lá no nosso canal do YouTube, do programa Natura, de falar como que é feita uma avaliação genética do animal cruzado,
né? Porque é diferente de quando se faz. Então, quem tiver interesse também de entender como que é feita a avaliação genética, né? Mas para frente a gente pode trazer o pessoal que faz avaliação do Montana, é bem legal entender, né? Porque às vezes fica confuso na cabeça da pessoa como que é feita a avaliação. Vai lá no nosso YouTube que tem a palestra da Natura, que foi bem simples, ele explicou de uma forma bem simples, então dá para todo mundo entender muito bem como é que é feito, né? E vem de encontro com essa palestra, mostrando a versatilidade do Montana. A gente aqui na Federal de Jataí está gostando bastante dele, ainda a gente tem pouquinho, mas é um trabalho que a gente está fazendo com a associação que acho que vai ter muito fruto. Então, obrigada a todos pela participação, agradeço muito, né, ter doado tempo para a gente, que é uma das maiores riquezas da nossa vida, é o nosso tempo, né? E obrigada a todos que estarem até aqui, até agora. Boa noite, gente. Boa noite.